Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo para vocês, tranquilo? Bom pessoal, ainda vivemos na época da pandemia, né, e do isolamento social, mas é importante nos mantermos atualizados e capacitados, porque uma hora essa pandemia vai passar e quem tiver mais capacitado, como eu sempre falo, vai ter vantagem lá na frente, tranquilo? Pessoal, situação é a seguinte, importante que vocês mandem feedbacks, certo? Dos conteúdos. Tivemos nosso primeiro conteúdo online dando início ao curso, né? De fato, fiz alguns conteúdos introdutórios, mas o nosso curso começou efetivamente de forma online. Então é importante que vocês vejam os conteúdos religiosamente, certo? Então, eu sempre digo, né? Todo mundo tem tempo para as lives, tem tempo para tudo, né? Então é importante que vocês separem esse tempinho para ver o conteúdo. Uma coisa importante, pessoal, quem não tem o material, né, o livro de hardware, é importante que vocês me informem lá no grupo do WhatsApp ou entrem em contato com o CRA. Pode falar comigo, pode falar no WhatsApp também com o CRA, que dá certo. Por que é importante ter esse material? É importante termos esse material porque eu sempre indico, né, ler o material em página tal, em conteúdo tal, para vocês olharem antes, certo, o material, porque vocês fixam melhor o que está sendo dado no conteúdo. Então é importante vocês olharem o material com calma, certo? E até mesmo para consultar depois do conteúdo para resolver o exercício de fixação, tranquilo? Então quem não tem, chama atenção lá que a gente vai resolver o problema. Seja você pegando no Sebrae, ou seja você recebendo os módulos, né? A gente, a cada novo conteúdo, disponibilizando o módulo digitalizado para vocês, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Partiu a apresentação online de hoje. Bom, pessoal, no conteúdo de hoje ainda continuaremos no módulo de elétrica, certo? Então é importante que vocês tenham o livro de vocês em mãos, certo? Eu vou dizer as páginas para vocês, porque é importante vocês fazerem uma leitura anteriormente no livro, certo? Eu sempre coloco a minha observaçãozinha aqui, certo? Atenção, leiam o material antes de visualizarem o conteúdo online. É muito importante vocês visualizarem o material, porque vocês vão fixar melhor os conceitos. E ter o material em mãos depois, né, de assistir o conteúdo online vai facilitar para vocês na hora de resolver os exercícios de fixação, porque muitas vezes eu peço para vocês anotarem, certo? Então separam a caneta, separam um caderninho aí que vai dar tudo certo, tranquilo? Bom pessoal, no último conteúdo online falei sobre a energia estática, certo? A energia presente no nosso corpo que, se não tomarmos o devido cuidado, usando pulseira antiestática, luva antiestática, podemos danificar uma peça ou o equipamento, certo? Falamos sobre os procedimentos de segurança, falamos sobre os fusíveis, falamos sobre a régua, falamos sobre o no-break, o estabilizador. Hoje daremos continuidade, certo? Pegaremos as páginas da página 16 à página 21, certo? Tá, pessoal, os tópicos de hoje serão fontes de alimentação, testes elétricos, fonte potencial real e nominal, certo? De potência real e nominal, e o painel traseiro do computador, tranquilo? Então, se vocês deram a lida antes na página 16 a 21, vocês vão conseguir englobar todos esses tópicos, tranquilo? Professor, o que danado é fonte de alimentação, certo? Pessoal, é importante vocês saberem que todo computador tem uma espécie de fonte de alimentação, seja um notebook ou seja um computador. Os tipos de fonte, o desenho, o design dela em si vai ser diferente para cada tipo de computador, certo? Mas a funcionalidade é a mesma. Ambas funcionam em 110 ou 220 volts, certo? E a função dela é passar e transmitir energia para os componentes elétricos do computador, certo? Então, assim, placa-mãe, CPU, a memória RAM, então todo o equipamento que tiver ali, tudo que envolver os circuitos lógicos do computador vai precisar de energia. E é a partir da fonte que vem a energia que vai para o computador, tranquilo? Então, o que é fonte para o autor do nosso livro, né? São equipamentos responsáveis por fornecer energia ao dispositivo do computador, como eu falei, né? Ele fornece energia para o dispositivo do computador, convertendo corrente alternada
Professor, mas o que é corrente alternada? Só relembrando a vocês, a gente falou no conteúdo online passado sobre corrente alternada e corrente contínua. Corrente alternada é aquela corrente que vem da operadora de energia, certo? Aquela energia que vem da tomada. Em corrente contínua, que é aquela corrente que é usada nos computadores, que é usada em pilhas, que é usada em baterias, que é usada em componentes dos computadores, tranquilo? Então, essa é a corrente contínua, certo? Uma tensão mais apropriada para o uso em aparelhos, tranquilo? Então, é mais ou menos isso, né, que é o funcionamento da fonte. Eu não vou entrar mais em detalhes como funciona a fonte. Não precisa vocês terem detalhes de dentro da caixinha, né, de como funciona a fonte, circuitos, não é preciso. Mas é preciso vocês saberem que existem dois tipos de fontes, certo? Existe a AT e a ATX. Professor, qual é o padrão vigente hoje? Qual é o padrão de mercado? Se eu for indicar para o cliente, qual vai ser a fonte? Vai ser AT ou ATX? Hoje, a fonte usada é a fonte ATX, pessoal. Então, vamos lá no material na página 16 e vamos ver o que temos no nosso material sobre isso, tranquilo? Nas fontes, né? A gente, se formos lá em tensão fornecida pelas fontes, né? Que eu falei muito da tensão da corrente contínua, corrente alternada. Então, assim, se a gente vê a tensão, né? A voltagem para cada dispositivo, vocês veem que 5 volts, 12 volts são utilizados em alimentação de chips, como processadores, chips e chipset e módulos de memória, certo? A tensão de menos 5 volts aplicada em dispositivos periféricos, a de 12 volts usada em leitores de CD, de HD, né, que é algo que precisa um pouco mais de uma certa voltagem, né, de certa tensão, na verdade. Então, assim, dá para ver uma espécie de listagem aí para vocês terem noção do que vai ser usado de voltagem, de tensão, né, para cada equipamento. Então, vocês têm como saber a parte geral de cada peça para saber o que vai acontecer. Mas assim, o que vocês têm que saber é que hoje o padrão vigente é ATX, certo? E vocês têm que saber a diferença entre AT e ATX, certo? Se vocês forem no final da página 16 lá, vai ter a definição, certo? Os valores que eu descrevi acima, né, são usados no padrão de fonte conhecido como AT, né? Advanced Technology. No entanto, o padrão ATX, né, Advanced Technology Standard, quando lançado, apresentou mais uma tensão, né, além dessa já existente, e apresentou a 3,3 volts, que passou a ser usada em chips, principalmente pelo processador, reduzindo o consumo de energia. Então, a grande vantagem de usar uma fonte ATX, né, além de ter mais potência, em alguns casos, ter mais a quantidade de pinos também, tem a questão da economia de energia, porque, pessoal, é muito importante hoje, a gente trabalha muito com a capacidade de processamento e integração, né, que vocês vão ver lá na frente, mas a economia de energia é o grande... o desempenho com a economia de energia é o grande assim, desafio, né, dos desenvolvedores de tecnologia, tranquilo? Então, assim, as fontes ATX, além disso, né, trouxeram um recurso que permite o desligamento por software, certo? Então, assim, existe algumas opções de desligamento e ligar o computador, certo? De forma remotamente. Então, assim, devido a uma porta, né, chamado Power Supply, né, o PS-ON, então, por causa do PS-ON é possível aproveitar esse recurso da fonte, certo? Para ligar ou desligar o computador, tranquilo? Então, se ele tiver no nível baixo, né, a placa-mãe vai ser considerada desligado. Se aumentar o nível, né, dele, ele vai ser considerado ligado. Então, assim, existem 3 formas de ligar o computador de forma remota e isso só é permitido no padrão ATX, certo? O mais usado hoje é o Wake On LAN. Mas, Rafael, como funciona o Wake On LAN? É você mandar um sinal pela rede, né? Pelo cabinho azul que chega na sua internet aí. Você mandar um comando dizendo, ligue o meu computador. Então, ele vai mandar um pacotinho e conseguir ligar o computador. Em fontes ATX é possível fazer isso? Não, não é possível. Porque não tem essa opção, pessoal. Então, é basicamente isso, pessoal, que vocês devem saber de fonte. O que mudou da fonte ATX
para ter foi justamente dar essas opções de ligar e desligar o computador remoto, via software, via rede, via modem, trazer mais economia de energia, além da quantidade de pinagem que aumentou também e ajudou na melhora do desempenho do computador. Tranquilo? Então anota a definição de fonte, anota os tipos de fonte que vocês vão precisar mais lá na frente para fixar melhor o conteúdo. Tranquilo? Bom, pessoal, testes elétricos. Muitas vezes a gente vê que dá problema nas peças e a gente não sabe nem como testar, né? Mas assim, a gente vai testando, substituindo, mas às vezes é bom a gente fazer testes elétricos porque o problema pode ser elétrico, pode ser um problema assim, pode ser na tomada, pode ser no estabilizador, pode ser no módulo isolador, pode ser em qualquer coisa. Então fazer testes elétricos com um procedimento simples, não precisa ser algo de muito complexo, já resolve o problema. Porque o que é na verdade os testes elétricos e por que eles são importantes, certo? Os testes elétricos, né, são testes realizados para medir a tensão e a corrente, né, nas rotinas de trabalho do nosso dia a dia, né, tanto na rede predial, né, que é a corrente alternada, como eu falei, aquela energia que vem da operadora de energia, como no dispositivo de corrente contínua, seja fonte de alimentação, bateria, entre outros, certo? Então assim, pessoal, é importante nós fazermos esse teste para testar os componentes em si. Por quê? O computador não está ligando. Por onde a gente deve começar para saber? Pela tomada. Testou. A tomada está passando corrente, está passando ali o que é prometido? Não. Então a gente já faz a manutenção na tomada, certo? Ah, Rafa, mas como eu vou saber quais testes usar? Pessoal, é importante vocês saberem os tipos de testes que vocês podem usar, certo? Tem os tipos de teste que vocês podem usar são a chave de teste, né, e o multímetro. A chave de teste tem dois tipos de chave, né? Tem a chave que a gente chama analógica, né, e tem a chave que a gente chama de digital, certo? Se vocês forem aí na página 17, vocês vão ver. A chave de teste com lâmpada é uma chave de teste bem simples, certo? Você pluga lá, aperta a base dela e você vai saber se está passando corrente ou não. Pronto, é isso que ela faz. Não está passando corrente, a tomada não está ok. Está passando corrente, a tomada não está ok. Ou algum componente que você usar a chave de teste, você vai saber se está passando corrente ou não. A chave de teste digital, né, que é essa outra aí, ela tem a capacidade de medir a tensão ali, certo? Você coloca e diz, ó, tá passando tensão tal. Então, por exemplo, se no processador para passar 3,3 volts, tá passando 2,5 volts, 1,5, é porque alguma coisa está acontecendo na fonte que não está passando a tensão que deveria ser prometida, tranquilo? Então é possível fazer testes só com uma chavinha, já é o suficiente para você matar muitos problemas aí de TI, tranquilo? Pessoal, outro teste é o multímetro, né? Então, assim, o multímetro tem duas opções, tem um multímetro analógico e tem um multímetro digital, ambos conseguem fazer as mesmas funções, certo? Mas eu prefiro o digital, certo? Porque assim, dá para ver algumas opções aqui, né? Entenda as chaves do multímetro, né? Tem uma figura aqui na página 18, que vocês conseguem visualizar bem. Então ele vai ter o display, tem um mostrador, vai ter a posição de off, de power, vai ter a chave de seleção, né? Essa chave de seleção é muito importante que vocês girem ela pausadamente e no sentido horário, pessoal. Então assim, vocês podem danificar o multímetro por não usar o procedimento correto, mexendo de qualquer jeito, vira para um lado, vira para o outro. Isso aí não é fogão não, que a gente mexe de tudo que a gente vai rodando a bolinha ali, lá o peão da casa própria, mas não é assim, pessoal. Tem que ter calma, paciência, tem que girar só num sentido e obedecendo as coisas de acordo com o padrão correto, certo? Então, vai ter o teste, né, de transistor, vai ter as amperagens lá para você colocar no borne. O bornezinho é uma parte que você vai conectar os fios, certo? Para saber se a amperagem for muito alta, você vai colocar no borne A ou no borne B, tranquilo? Como testar uma fonte de alimentação, pessoal? Na página 17 aí, na página 19, certo? É possível fazer testes simples, certo? Por exemplo, se vocês verem aí, vocês conseguem ver que para saber se a fonte está ligando ou não, tem uma sequência de passos aí para verificar, certo? Então assim,
o primeiro passo, certo? É fazermos uma ligação direta, né, entre os fios verde e preto no conector ATX. Então, se vocês forem na página 19, passo 1, vocês fizerem isso, conseguem. Além disso, vocês têm como testar a voltagem, certo? Então, assim, eu falei que é para fornecer 3,3 volts, está fornecendo aqui 3,42. Então, assim, você vai escolher um fio preto, né, e nele é possível testar. Então, veja aqui os conectores para testar. Então, você coloca lá e vai saber se está funcionando ou não. Assim, essa teoria é importante vocês saberem, vocês lerem, eu explicar aqui para vocês. Mas isso a gente vai fazer na prática. Pessoal, pós-pandemia, o nosso curso está rolando aqui, então vocês vão saber toda uma teoria. Vocês vão saber isso tudo na prática, porque é importante vocês testarem, certo? Então, no nosso curso, vou fazer uma revisão, né? Quando voltarmos, mas vamos praticar ao máximo, certo? Fazer várias práticas, vários testes, porque é importante se vocês saberem, entendeu? Isso aí, fazer os testes. Porque às vezes, muitas vezes a gente não tem uma outra fonte para testar o computador, então temos que usar os nossos equipamentos de testes para fazer um teste mais preciso, uma medição mais precisa, para sabermos por que aquele computador não está ligando de fato, tranquilo? Então, pessoal, tem uma tabela aí, né, de pinos, que vocês têm como saber qual tensão deve passar nele aí e qual tensão não passar. Então, foi aquele caso, né, a gente vai conectar lá na fonte a conexão, mas Rafael, como eu vou saber qual voltagem deveria, qual tensão deveria estar passando ali? Então vocês vão olhar na tabela, ó, fio laranja, conector tal, conector laranja, conector preto, então power on. Tem como saber todas as voltagens aí, pessoal. Então é importante vocês saberem disso, certo? Tá. Fontes, né? A gente falou muito de fonte da padrão ATX, AT, e falei também das mudanças entre elas, né? Mas além desses tipos de fonte, existem dois outros tipos de fonte. Além dela ser AT ou ATX, ela pode ser ATX nominal ou ATX real. Mas, professor, qual é a grande diferença entre ATX real e ATX nominal? Se vocês forem na página 21, certo? A gente vai fazer um resumão aí. Esse adesivo aqui vem todas as fontes. Todas as fontes vai ter que ter esse adesivo. O que quer dizer esse adesivo? Ele vai falar todas as tensões aí, as tensões máximas, certo? E vai falar a tensão geral, que é a 400 watts. Se vocês verem aí na figura, certo? Vai ter 400 watts no livrinho de vocês. Então, a diferença é o seguinte, a nominal, certo? Ela vai dizer, eu forneço 400 watts para você. Mas, na verdade, se somarmos todas as potências máximas que está no nosso adesivo aí, ela vai dar abaixo de 400 watts. Se essa potência der abaixo de 400 watts, que é a potência prometida, ela vai ser uma fonte nominal. Se der o prometido, ela vai ser chamada de uma fonte real, tranquilo? Então é basicamente essa diferença. Então é importante que vocês anotem a definição de fonte, anotem os tipos de fonte, anotem também o que é a diferença de nominal e de fonte real, certo? É importante vocês saberem isso, porque muitas vezes no mercado você compra uma fonte, a fonte é barata, e vocês dizem que fonte barata e eu vou instalar ela. Então, às vezes a fonte é barata, mas não funciona como deveria fazer. Mas, Rafael, o que implica eu comprar uma fonte real e uma fonte nominal na prática? Bom, veja bem, suponha que sua casa foi dimensionada para ligar 6 lâmpadas, uma geladeira, 2 televisões e um computador, certo? Mas não foi dimensionada em nenhum momento esperando uma projeção futura para vocês usarem um chuveiro elétrico. O que acontece se você instalar um chuveiro elétrico? Suponha que sua instalação elétrica ainda é muito resistente e você liga ela lá. Por quê? O que vai acontecer é que as lâmpadas elas vão perder a sua potência, certo? Ao ligar o chuveiro elétrico, elas vão perder aquela potência delas de luminosidade, certo? Então ela vai escurecer um pouco mais, vai perder a potência. Então, assim, o computador com a fonte nominal, ele não vai ter o seu alto desempenho sempre, ele vai perder a potência, vai funcionar, mas não vai funcionar com o desempenho ideal. Então, muitas vezes o seu computador está lento e o problema está na fonte, uma pessoa dando a memória, mexe no processador, abre o bicho, limpa,
mas muitas vezes é o teste de fonte. Então a fonte nominal implica nisso se você não tomar cuidado e se não tiver o dimensionamento certo do seu computador. Já a fonte real, se ela fornece 400 watts, seu computador vai precisar de 400 watts, então ela vai estar lá os 400 watts, bonitinho, tranquilo? Então a fonte mais indicada é a fonte real. Tá, painel traseiro, pessoal. Painel traseiro de uma placa-mãe. O que danado é o painel traseiro de uma placa-mãe? Bom, o próximo módulo, né, a gente vai falar em placa-mãe no geral, certo? A gente falou da parte elétrica, agora a gente vai terminar o módulo de parte elétrica e a gente vai introduzir um módulo chamado placa-mãe, certo? A placa-mãe, que danado é placa-mãe, certo? Recentemente, né, foi o Dia das Mães, a gente deveria parabenizar essa maior mãe da TI, né? Sim, é importante, né? Porque ela é a mãe de todos aí, de todos os computadores. Então é importante ela receber as devidas felicitações, certo? Mas vamos ao que importa. A placa-mãe, né, ou motherboard, é uma placa de circuito impresso, né, que serve como base para a instalação dos demais componentes. Ou seja, se eu tenho memória RAM, processador e qualquer outro chip, né, auxiliar, chipset, outra coisa, vai tudo se encaixar nela. Ela vai receber todos esses equipamentos, placa de vídeo, memória, HD, enfim, todos esses aparatos. Mas como é a configuração dessa placa e o que é essa placa, né? Então, se vocês forem aí na página 25, a gente tem como ver uma visão geral de um painel traseiro de uma placa-mãe, certo? Então, vamos pegar uma placa-mãe um pouco mais antiga aí, mas é basicamente, né? Vocês vão ver os conectores P2, página 25, pessoal. É importante vocês visualizarem essa imagem, certo? Então, vocês vão ver o computador, os conectores P2, porta serial, VGA, que é de vídeo, USB e o áudio, certo? Muitas das vezes, algumas placas mães vão vir sem algum desses recursos, que lá na frente, né, quando chegar a placa mãe, vocês vão saber definir os tipos de placa mãe também, tranquilo? Se vocês forem na próxima página, vocês vão ver uma placa mãe mais avançada, né? Com conector óptico, que eu nunca usei esse troço, tem televisão, não sei qual era o intuito, né, de passar um cabo óptico de um computador para uma TV e ter mais outro cabo saindo do computador para a TV para fazer a conexão com a internet, enfim, eu não sei, nunca usei, não sei nem para que serve. Além da conexão, nunca usei essa conexão ponta a ponta, né? Tem um cabo HDMI, tem a conexão HDMI, pessoal, página 26, tá? A placa-mãe mais moderna vai ter HDMI, vai ter DVI, vai ter SATA, vai ter SATA 3, vai ter conectores de gigabit Ethernet, áudio vai ser de 8.1 canais. Então, assim, a parte traseira da placa-mãe, isso vai variar de computador para computador, de placa-mãe para placa-mãe. Quanto mais avançada a placa-mãe for, mais recursos traseiros ela terão aí, certo? Então, é basicamente isso, tranquilo? Bom, pessoal, a hora da revisão, certo? É importante revisarmos o conteúdo de hoje, né? Porque vocês vão precisar de todos os conceitos aí afiados, tranquilo? É a hora da sabatina! Pessoal, é o seguinte, o que a gente viu hoje, né? A gente viu um pouco sobre as fontes, né? Primeiro vimos a questão da fonte AT, da fonte ATX, o que é fonte. Vimos que a fonte é um equipamento que fornece energia para o computador, né? E todos os outros componentes do computador. Falei da evolução da fonte AT para a fonte ATX, falei o que foi melhorado, né? Melhorou a questão de economia de energia, desempenho, melhorou a questão também de você ter o computador com mais potência, né? Então melhorou tudo isso aí, tranquilo? Outra coisa que foi dito também no conteúdo online de hoje, né? A gente falou um pouco sobre os testes, né? Falamos sobre a chave de teste, falamos dos testes elétricos, para que serve, porque é importante fazer. Muitas das vezes a gente pode sanar alguns problemas por causa do teste elétrico antes. Falei da chave de luz, falei da chave digital, é importante saber a diferença entre elas. A chave de luz você usa só para saber se está passando corrente ou não. A chave digital você consegue saber se está passando corrente ou não, mas também sabe a tensão lá que está passando, certo? O multímetro tem como saber mais informações, como resistência, como corrente elétrica, como tensão, como outras informações, amperagem, certo?
tem como saber mais e níveis mais precisos. Então é importante vocês saberem também a existência desse equipamento, tranquilo? Falamos do painel traseiro também da placa-mãe, falei do que é a placa-mãe em si, para introduzir a vocês esse componente, né, do computador, para depois darmos início a componentes mais que vão compor ali, né, a placa-mãe, né, processador, memória RAM. Então, nos próximos módulos a gente vai entrar na placa-mãe, vai centralizar na placa-mãe, mas falaremos de outras coisas que vão se encaixando ali, né, tranquilo? Bom, pessoal, sempre eu falo, né, nos exercícios de fixação, pessoal, é importante que vocês entrem em contato com a gente no grupo, respondam os exercícios de fixação, porque conta com presença online, pessoal. O conteúdo, a gente já começou o curso de forma online, certo? Então a gente está dando os conteúdos online para vocês, é importante que vocês sigam a risco, eu sempre friso esse ponto. Então o CRA vai estar entrando em contato com vocês, vai estar disponibilizando os conteúdos, vai estar disponibilizando os exercícios de fixação. Então assim que vocês responderem, assim que vocês virem o conteúdo, sempre mantenha o grupo informado e atualizado. Qualquer dúvida, pessoal, é importante vocês entrarem em contato ou comigo ou com o CRA, tranquilo? Outra coisa, pessoal, sempre tome nota das coisas. Eu falei hoje no conteúdo poucas vezes, mas é bom vocês sempre lembrarem de tomar nota das coisas. Qualquer dúvida, não conseguiu ler o conteúdo, ficou alguma dúvida, dá uma olhada no material. Ficou a dúvida, me procura, não tem problema nenhum. Eu estou sempre à disposição aí de vocês, tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online falaremos um pouco sobre placa-mãe, né, onboard e offboard, falaremos sobre sockets, falaremos sobre slots de memória RAM, falaremos sobre os slots PCI, AGP e PCI Express, falaremos sobre IDE, FEDC e SATA, tranquilo? Então, aperta o cinto que o curso já começou, beleza? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, certo? E se tiver ficado, vocês tiram lá no WhatsApp, sempre lembrando, estarei sempre disponível. Se preferir falar comigo no privado, não tem problema, mas deem preferência, né, prioridade para falar no grupo, tranquilo? Que o CRA também pode nos ajudar, tranquilo? Então, isso é tudo por hoje. Valeu!